Salve guerreiro, tudo bem? Professor Silvio Santana, Lei de Execução Penal, Lei 7210 de 84, e estamos conversando sobre os órgãos da execução penal. Aqui comigo na lousa, estávamos nós falando sobre o Ministério Público, e iríamos conversar sobre o Ministério Público. O Ministério Público, ele encontra resguardo lá no artigo 27 da Constituição, que fala que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais disponíveis. E o artigo 196 fala que a portaria ou petição será autuada ouvindo-se em 3 dias o condenado e o Ministério Público, quando não figurarem como requerentes da medida, tá certo? Ou seja, a atuação fiscal, portaria ou petição será autuada ouvindo-se em 3 dias o MP. Então, quero dizer que o Ministério Público, ele atua como um fiscal de fato. Ele é o fiscal legis, então olha só, ele tem uma atuação como fiscal. Atuação como fiscal. Quem que é o fiscal da execução? É o Ministério Público. Beleza? O fiscal da execução é o Ministério Público. Qual é a incumbência? Incumbência é fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento e de internamento. Então essa guia de recolhimento é importante. Requerer, letra A, todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo, instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução, são situações anômalas que a gente vai ver lá no final da LEP, aplicação da medida de segurança, bem como substituição da pena por medida de segurança. D. Revogação da medida de segurança. E. Conversão de penas, progressão e regressão, que nós já vimos isso de regimes, e revogação da suspensão condicional da pena e do livramento condicional. Então ele vai deliberar sobre isso daí, através de requerimento. E F. Também ele vai requerer sobre a internação e desinternação do estabelecimento penal anterior. Tá certo? Que é seria a casa de internação lá, o antigo manicômio judicial, casa de custódia e tratamento. 3. Interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária durante a execução. Parágrafo único fala que o órgão do Ministério Público visitará mensalmente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em nível próprio. Como fiscal, atuando nessa missão de fiscalização, ele vai visitar mensalmente, assim como o juiz da execução, ele também vai visitar mensalmente os estabelecimentos penais. Importante. Conselho Penitenciário. O Conselho Penitenciário, você tem que entender o seguinte: o Conselho Penitenciário tem função consultiva e fiscalizadora também, ó. Função, vou pegar aqui, ó. Função consultiva e fiscalizadora. Função consultiva e fiscalizadora. Beleza? E os membros, também é importante você entender. Não vai confundir lá com outro conselho não, tá? Ó, membros, lá, vamos voltar aqui a ideia, ó. Presta atenção, meu querido, ó. Quando eu falar desse cara aqui, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, é um órgão lá vinculado ao Ministério da Justiça. 13 membros lá vinculados ao Ministério da Justiça, com funções que você viu que tem a ver com padronização de todo o sistema. Aqui esses caras pensam no sistema como um todo. Agora, esses caras aqui, ó, é cada comarca, ó. Quer ver? Ó, esses caras aqui é cada comarca. Por isso, seus membros são nomeados pelo governador. Então, são nomeados pelos governadores. Pelos governadores. Tá? Presta atenção. Aqui, lá o mandato é de 2 anos. Aqui o mandato é de 4 anos. Mandato de 4 anos. Beleza? E dentre esses membros aí, vou até pegar uma outra cor. Dentre esses membros nós temos o seguinte.
Pode ser professores também. Professores. Podem ser profissionais da área. Profissionais da área do direito penal, do processo penal, e ciências correlatas. Ciências correlatas. Além da própria comunidade ou representantes da comunidade. Representante da comunidade. O aluno mais ligado viu e falou, cara, quantos membros são? Cara, não fala. Fala apenas membros. Membros. Não dá um número de membros. Tá entendendo? Não dá um número de membros. Beleza. Lembrando aí que é importante você sacar isso aí. Show. Incumbência. Tá lá no artigo 70. Incumbe o quê? Emitir parecer sobre livramento condicional. Cuidado, é parecer, tá? Sobre livramento condicional, indulto e comutação de pena. Emitir parecer sobre indulto, comutação de pena, excetuada a hipótese... Bom, peraí, aqui deixa eu só melhorar para vocês. Ó, esse primeiro aqui, ele já perdeu a validade, tá? Este cara aqui, ó, ele não... Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Preto. Esse cara aqui, ó, ele não está mais vigente, tá? Vou tirar aqui, agora sim. Ó. Emitir parecer sobre indulto, comutação de pena, exceto a hipótese de pedido de indulto com base no estado de saúde do preso. Cara, isso aqui é importante, tá? Então, ó, emitir parecer, cara, cuidado. Parecer é opinativo, tá? É emitir parecer, que é meramente opinativo, sobre indulto, comutação de pena, exceto a hipótese de indulto com base no estado de saúde do preso. Esse aqui é o chamado indulto humanitário. Indulto humanitário. Esse aqui não vai nem querer saber se que acha o conselho conselho penitenciário, beleza? Já dá direto. Beleza. 2. Inspecionar os estabelecimentos e serviços penais. E 3. Apresentar, olha só, no primeiro trimestre de cada ano ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Lembra aquele órgão lá com 13 membros? Relatório dos trabalhos efetuados no exercício anterior. Então, cuidado, o relatório é no primeiro trimestre de cada ano. Beleza? Primeiro trimestre de cada ano. Beleza? 4. Supervisionar os patronatos, bem como a assistência aos egressos, que você já viu quem são os egressos, que está lá no artigo 26, já conversamos sobre esse cara aqui. Beleza? Tranquilo? Então se liga aí. Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN. Bom, esse é um órgão de execução, é um órgão executivo. Ele executa a função em si. É um órgão executivo, subordinado ao Ministério da Justiça. Subordinado ao Ministério da Justiça. Beleza? E ele serve de apoio financeiro ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Isso aqui é importante, ó. Ele serve como apoio financeiro, ele que vai custear, porque é um órgão de execução, beleza? Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Aqueles 13 membros lá. Quem é que vai custear os caras? O DEPEN. Então o DEPEN... ele vai lá, ó, o DEPEN, ele vai lá e custeia o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Beleza? Se liga. Beleza. Tranquilo? Tranquilo. E as atribuições? Está aqui no artigo 72. Atribuições. Acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o território nacional. Inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais, assistir tecnicamente os estados, com as unidades federativas, na implementação de princípios e regras, é um órgão de auxílio aqui, recebe muita verba para isso, colaborar com os estados, agir em colaboração com os estados, mediante convênios, na implantação de estabelecimentos e serviços penais, colaborar com os estados para a realização de cursos de formação de pessoal penitenciário,
e como ensino profissionalizante do condenado do internado. 6. Estabelecer, mediante convênios com os estados, o cadastro nacional das vagas existentes em estabelecimentos locais destinados ao cumprimento da pena privativa de liberdade, aplicados pela Justiça de outra unidade federativa, em especial para presos sujeitos ao regime disciplinar. O que isso aqui quer dizer? É estabelecer um cadastro nacional único de número de vagas de preso para que se haja o remanejamento de presos, se for o caso. Controlar isso daqui, ou pelo menos tentar controlar isso daqui, beleza? Importante demais aqui, ó, atenção, isso aqui é muito importante para você, ó. Teve uma alteração agora em 2018, muito importante, a Lei 13.769 de 2018 fez o seguinte, colocou essa 7 aí, ó, acompanhar, ó, a execução da pena das mulheres beneficiadas pela progressão especial, tá? Progressão especial que trata o artigo 112 dessa lei, monitorando sua reintegração social e a ocorrência de reincidência específica ou não, mediante de realização de avaliações periódicas e estatísticas criminais. Então veja, e que progressão especial é esta? É aquela mulher que está em uma determinada situação, que em momento oportuno a gente vai falar sobre isso daí. Importantíssimo também. Parágrafo 1º, incumbe ao DEPEN, departamento, né, a coordenação e supervisão dos estabelecimentos penais de internamento federal, as cadeias federais. Parágrafo 2º, os resultados obtidos por meio do monitoramento das avaliações periódicas previstas no inciso 7 desse caput serão utilizados para fim em função de efetividade da progressão especial para a ressocialização das mulheres que trata o artigo 112 dessa lei. E avaliar eventual desnecessidade de regime fechado e de cumprimento de pena para essas mulheres. Nos casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, são causas especiais aí que a lei de execução penal traz para cumprimento de pena, tá certo? A gente vai ver em momento oportuno, não vou me adentrar sobre isso, mas saiba que as mulheres, por uma condição bem específica, tá? Indispensável aos cuidados de filhos, depois a gente vai ver tudo isso daí, ela vai cumprir uma pena diferente, e o DEPEN que é responsável por isso daí, beleza? Então vamos lá. Departamento Penitenciário Local. Bom, o Departamento Penitenciário Local, ele é subordinado, obviamente, quer dizer, um órgão executivo, vou colocar aqui, ó, órgão executivo de quem? Dos estados. Dos estados, beleza? Subordinado aos governadores. Subordinado aos governadores. Show de bola. Beleza? Tem finalidade de quê? Supervisionar e coordenar. Finalidade de supervisionar as cadeias locais, né? Supervisionar e coordenar. As cadeias locais. Beleza. Aí vamos lá, avançando nisso. A direção desses estabelecimentos penais aí. Trata o artigo 75, tá? Olha só. O diretor da cadeia, presta atenção, estou falando do diretor. Ó, o diretor dessas cadeias, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter nível superior. Nível superior. Esse é o que diz a LEP, tá? Nível superior em qual área? Pode ser direito. Beleza? Pode ser pedagogia, esse gosta de cair, tá? Direito, pedagogia. Também pode ser psicologia. Psicologia. Pode ser também ciências sociais. Ciências sociais e serviços sociais. Beleza? Então, se liga, diretor de estabelecimento tem que ter graduação nessas disciplinas aí. Beleza? Tranquilo. Além disso, tem que ter também dedicação exclusiva. Dedicação exclusiva.
Beleza? E mais absurdo que possa parecer, o diretor da cadeia também tem que residir no estabelecimento prisional ou nas imediações. Ele vai morar na cadeia? É isso que diz a lei, ó. Residir, morar no estabelecimento penal ou imediações, ou nas proximidades, né? Já pensou criar os meninos na cadeia? Eita porra, é isso daí. É o que diz a lei, né? Tem que morar perto, beleza? Para atender às necessidades da cadeia. Show? Olha só. E os servidores do sistema prisional? Artigo 76 e 77. Bom, esses servidores aí, olha só, tem que ser de acordo com as necessidades do serviço, especificações para... Tem que ter especificações para cargos de chefia, direção e assessoramento, tá? Tem que ter vocação. A lei nem fala o que é a vocação, mas tem que ter. Bons antecedentes pessoais, uma boa preparação profissional, tem que ter na sua carreira progressão ou ascensão, beleza? Condicionado a curso específico. O cara tá na terceira classe, por exemplo, né? Terceira classe. Aí o cara vai ir lá para a segunda classe, isso daqui, ó. Isso aqui é uma espécie de, digamos, de progressão. Isso aqui é a progressão em si, né? Isso aqui é a promoção, na verdade. Mas aqui tem padrões, ó. Padrão 1, padrão 2, padrão 3. Isso daqui é progressão. Então o cara tem que subir na carreira, cara. Esse ato de subir na carreira aqui tem que estar previsto também. Reciclagem periódica e estabelecimento para mulheres somente com servidoras do sexo feminino, salvo pessoal técnico especializado, médico, dentista, assistente social, aí pode ser homem. Então, veja, estabelecimento penal feminino, a guarda interna é só com mulheres. E a guarda externa pode ser homens? Pode, mas a guarda interna é só com mulheres. Salvo esse pessoal técnico especializado, dentista, médico, aí pode ser homem também. Não tem problema nisso não, beleza? E o patronato? Bom, patronato também é um órgão da execução. O patronato também é órgão da execução, beleza? Está no artigo 78. Bom, lá o patronato, ele serve para que tipo de presos? Ó, vou colocar aqui, ó. Patronato, ele serve para presos que estão em regime aberto, ó, presos em regime aberto, cuidado com isso, somente presos em regime aberto, tá? Tô falando do patronato, beleza. E também nós temos lá o chamado albergado também. Tá? O albergado, né? Onde na casa do albergado vai ter aquela assistência, né? Lembra daquela assistência que eu falei? Então vai ter a assistência. E essa assistência aí vai ser alojamento e alimentação. É feito no patronato. Para os egressos. Albergado não, egressos, porra. Egressos. Que vai ser egressos é aquela galera que saiu do sistema penitenciário durante um ano e aquele pessoal que está durante o período de prova, né? Aquele liberado provisório. Isso aí é o egresso. E esse egresso tem direito à assistência, tanto alojamento, é onde? É no patronato. Tanto a alimentação. Lembra que pode ter até 2 meses prorrogado por mais 2 meses? Falamos sobre isso. Aonde é? Lá no patronato. Beleza? Tranquilo. Show de bola? Tranquilo. E olha só, esse patronato, ele pode ser gerido também por órgão público ou particular. Ó, isso aqui é importante, ó. Pode ser gerido por órgão público ou particular. Você fala, Silvio, órgão particular, órgão público ou um particular pode fazer isso? Pode. Um particular pode fazer isso daqui, tá? Uma igreja, por exemplo, pode fazer, geralmente a igreja católica faz. Pode gerenciar o patronato? Pode, sem problema nenhum. Beleza? Tranquilidade total? Tá. Aí aqui, ó, quem quer saber quem é egresso? Artigo 26, dá uma olhada lá, nós já vimos isso aqui. Beleza? Tranquilo. Avançando. O que incumbe esses patronatos aí? Qual que é a incumbência? Bom, orientar
os condenados a pena restritiva de direitos. Fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade. Quem é que vai lá por exemplo, o cara foi condenado a prestar 4 meses, por exemplo, 4 horas semanais de serviço comunitário a uma biblioteca. Quem é que vai verificar isso? Quem é que vai lá ver se o cara tá lá? Patronato, negão. Beleza? E limitação de final de semana. 3. Colaborar com a fiscalização do cumprimento das condições de suspensão e do livramento condicional. Quem faz isso também são os patronatos. Beleza? Tranquilidade total. Vamos avançar. Conselho da Comunidade. Outro órgão da execução aí. O Conselho da Comunidade é uma etapa muito importante. Vou até colocar aqui, ó. É etapa importante da execução penal. É etapa importante na execução penal. Na execução penal. Etapa importante na execução penal. Importante você saber a sua composição, que é o que mais gosta de cair em prova. Esse aqui gosta de cair em prova. Ó, composição. Ó, no mínimo, um representante da associação comercial e industrial da cidade. Ó, mínimo um representante da associação comercial ou industrial da cidade. Você fala assim, mas por que eu quero ter um cara representante do comércio e da indústria? Para promover a reinserção do apenado. Contratar, fazer parcerias para empresas. Por exemplo, em Goiás nós temos aqui algumas grandes empresas que estão dentro das penitenciárias, como a Erig, aquela que faz camiseta lá. Quem é que vai fazer esse meio campo? O representante da Associação Comercial e Industrial. Também, ó, no mínimo, um advogado, vou colocar aqui, ó, um advogado tem que fazer parte, qualquer advogado, tá? Um defensor público, é importante você conhecer isso daqui também, e um assistente social. Pelo menos um, tá? E um assistente social. Beleza? Tranquilo? Silvio, se não tiver esses caras aqui na comarca, se não for possível ter esses caras na comarca, aí se não for possível ter esses caras na comarca, ó, não for possível, olha só, na falta de um desses representantes, o próprio, quem é que convoca esse conselho? Juiz, né, da execução, escolhe outros integrantes, ó. O juiz da execução escolherá outros integrantes. Isso aqui é importante você entender. Se não for possível ter esses integrantes, o próprio juiz vai escolher. Então essa é a composição que você tem que sacar, você tem que levar para a sua prova, essa é a composição, por isso que eu estou fazendo você anotar, essa é a composição do Conselho da Comunidade. Beleza? E serve para quê? Qual que é a incumbência? Incumbe a quê? Bom, visitar mensalmente os estabelecimentos penais. Lembre-se, aqui nós vimos 3 que visitam mensalmente. Quem? O Conselho Nacional, o juiz da execução, o Ministério Público e esse conselho aqui da comunidade. Beleza? Entrevistar presos, apresentar relatórios mensais ao juiz da execução e ao conselho penitenciário. 4. Diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso e ao internado em harmonia com a direção do estabelecimento. Gente, na prática a gente vê muito esse conselho agindo, a gente vê muito na prática ele agindo, cara. A gente vê muito. Por exemplo, imagina uma cidade que ela esteja precisando, a prefeitura esteja precisando de blocos para fazer calçadas. Ora, eu coloco uma fábrica dentro da cadeia e a cadeia começa a produzir e a me entregar esses blocos. Acontece, eu já vi isso demais. Aí essa produção é feita,
obviamente, vai atender a comunidade, vai dar resposta para a comunidade e, ao mesmo tempo, vai proporcionar reinserção social dos apenados. Por isso que o espírito da lei traz essa de trazer o representante do comércio e da indústria, beleza? Além do advogado, do defensor público e do assistente social. Beleza? Então fica ligado na composição. Entenda o porquê das coisas. Entenda a razão de ser de cada órgão dessa execução. Tem um órgão máximo deliberativo, um vai fiscalizar, o outro vai cuidar da execução. Percebeu? Então tem um porquê. Tá certo? Então, igual o patronato, vai patrocinar assistência. Então tem uma razão de ser. Show de bola? Então olha só, vamos lá. Defensoria Pública. Defensoria Pública, olha só. Importantíssima Defensoria Pública, que é o órgão realmente garantidor aí, tá? E obviamente é uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbe como expressão instrumento do regime democrático, a defesa, fundamentalmente a orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e defesa, outros graus judicial e extrajudicial, direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita. Então, defensoria é grátis. Tá certo? As necessidades, assim, consideradas na forma do inciso 74 da Constituição, são os hipossuficientes. Tá? Olha só. Artigo 5º, inciso 74, fala da assistência jurídica. Ó, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita. Para todo mundo? Não, somente aos que comprovarem insuficiência de recursos. Se a prova quiser zicar, ela vai chamar esses caras aqui por outro nome, vai chamar esses caras aqui de hipossuficientes. Então perceba a importância justamente a importância aí da defensoria, tá? Defensoria é o seguinte, ó, como é que funciona, ó? Defensoria, só para a gente esquematizar para encerrar esse bloco, ó. A defensoria, veja bem, dois locais que ela tem que ser instalada. Primeiro, dentro da unidade prisional, dentro da cadeia, beleza? Ó, dentro da cadeia deverá ser colocado em local próprio, uma salinha da defensoria bem bonitinha lá, beleza? Claro, a realidade é outra, mas é o que está na LEP. Beleza? E cada unidade prisional tem que ter uma defensoria. Cada unidade prisional deve possuir uma defensoria. Cada unidade tem que ter a sua. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. E vai servir para quem? Para os internados. Beleza? Para os presos ou internados. E serve para os presos e também serve para os internados, se for o caso. Beleza? Porque tem diferença entre preso e internado, né, cara? Internado está no hospital de custódia e tratamento ambulatorial, preso está na cadeia. Beleza. E também fora da UP, unidade prisional. Dentro e fora. E fora vai ser aonde? Bom, fora é o seguinte, cada estado tem que ter uma. Vou colocar aqui, ó. Cada UF, unidade da federação, vou colocar aqui, ó. Cada estado deve custear a sua, deve manter um núcleo. Deve manter e custear uma defensoria pública. Cada estado tem que manter a sua, até o DF. O próprio DF já mantém a sua desde 2012. Beleza? E serve para quem? Para quem que serve? Bom, digamos aqui, ó, vai garantir assistência a quem? Vai garantir assistência aos presos? Não, aos egressos, aqueles que você sabe quem é egresso já. Nós já passamos dessa fase, aquela galera que acabou de sair por um período de 1 ano, né, aquele liberado provisório durante o período de prova, lá do artigo 26. E também a família do vagabundo. Ai, meu marido, não me deixam visitá-lo. E também a própria vítima do crime. Esse aqui é o segundo momento que a lei de execução penal fala a respeito. Só 2 momentos, tá? Então, ó, a lei de execução penal ela fala da vítima em 2 momentos. Esse aqui é o último deles. O primeiro nós já falamos. É lá na indenização, lembra? O vagabundo vai indenizar a pessoa só se puder. E agora esse momento da defensoria. Então a lei de execução penal só fala na vítima em 2 momentos. Se liga aí, beleza?
Então, olha só. Então, a Defensoria Pública é isso. É isso que é a Defensoria Pública. Ó, a Defensoria Pública tem que ser garantido tanto dentro quanto fora do estabelecimento prisional. Tá certo? Então se liga aí nesses detalhes muito importantes que você poderá sacar. Beleza? Para finalizar, para que serve? Qual que é a incumbência da Defensoria? Primeiro, requerer todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo da pena, né? E B, aplicação aos casos julgados em lei posterior, de qualquer modo, favorecer o condenado, uma novatio legis, tá certo? Ou caso de declaração ou extinção de punibilidade, tá? Ou unificação de penas, ou detração ou remissão, ele representa para o juiz dar lá o parecer, tá? Instauração dos incidentes de excesso de desvio de execução, o cara ficou doido durante a execução da pena, ou o cara tem excesso de pena, era para cumprindo 2 anos, está cumprindo 4 já, isso acontece demais na justiça brasileira. G, aplicação de medida de segurança, revogação, bem como a substituição da pena por medida de segurança. Então essas são as... tem mais, tem aqui, ó. Conversão de penas, progressão dos regimes, suspensão condicional da pena, livramento condicional, comutação da pena e do indulto, tudo é através de requisição, tá? A autorização das saídas temporárias, ou seja, fala, ô juiz, eu quero que meu cliente vá visitar a família, ele já cumpre os requisitos. Internação e desinternação em estabelecimento, que fala da situação anterior, se for caso de custódia, né, em tratamento ambulatorial. Cumprimento da pena ou medida de segurança em outra comarca, às vezes o cara quer ficar mais próximo da família, aí vai o defensor e faz uma petição para o juiz. Remoção do condenado, o cara quer ser removido aí, nos casos do artigo 86 dessa lei, que é a hipótese que a própria integridade física do preso está sendo comprometida, a gente vai ver isso depois. E 2, requerer a emissão anual do atestado de pena a cumprir. Lembra que eu falei que é o juiz que concede esse atestado? Então a requisição pode ser feita por seu defensor. E 3, interpor recursos e decisões proferidas pela autoridade judiciária ou administrativa durante a execução. Que tipo de recurso? Às vezes o cara é submetido a um RDD, às vezes é submetido a um isolamento, perde uma regalia, aí cabe recurso que faz o defensor. Beleza? 4, representar ao juiz a execução, a autoridade administrativa para instauração de sindicância ou PAD, no caso de violação das normas referentes à lei. Visitar os estabelecimentos penais, tá certo? Tomando providências para o adequado funcionamento e requerer, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. Foi lá, o defensor viu que estava sendo violado direitos humanos. Ele pode fazer o quê? Representar ao juiz. E 6, requerer a autoridade competente interdição no todo ou em parte de estabelecimento penal. Ele pode requerer sobre, que é só o juiz que pode interditar, mas requerer ele pode. E o parágrafo único fala que o órgão da Defensoria Pública visitará periodicamente os estabelecimentos penais. Ou seja, não fala de quanto em quanto tempo, mas fala que é periodicamente, né? Igual juiz da execução e Ministério Público, que é mensalmente não. Beleza, tranquilão. Aí, meu amiguinho, vem comigo aqui. Então a gente finaliza este bloco e, consequentemente, esta aula, separadas por tópicos. Falamos aqui de todos os órgãos da execução penal que podem pintar lá na sua prova. Então você tem que se ligar nas ideias, dá uma lida nisso daí, faça as anotações e com certeza você não vai ver problema nenhum lá na hora da prova. Fiquem todos muito bem e até uma próxima aula. Valeu!